Nessa aula, a gente vai aprender como calcular a energia potencial de uma distribuição de cargas. Então, na verdade, a gente já sabe a energia potencial da interação de duas cargas, carga 1 e 2. E se, por exemplo, se nós fixamos posição de carga 1, mudamos posição de carga 2. Então, essa energia, devido ao campo criado de carga 1, ao redor de carga 2, certo? E o potencial criado por uma carga pontual, e usando essa expressão, a gente vai ter Q1 sobre R, distância entre carga 1 e carga 2, e aqui tivemos constante que a gente vai considerar zero. Então, e se nós temos carga 1 e carga 2, R1, 2, esse é vetor aqui, vetor da posição da carga 2 respeito à carga 1. No geral, nós temos posição de carga 1 e carga 2 sobre um referencial tal. Aqui, início da referencial. Essa é a energia potencial. Então, essa energia potencial era o quê? Se nós deslocamos carga 2, trabalho feito, deslocamento de carga 2, vai ser menos mudança dessa energia potencial, devido ao deslocamento de carga 2, certo? Mesma coisa se deslocamos carga 1. Mesma coisa se deslocamos ambas cargas. Então, vamos considerar essa situação de novo. Se ambas cargas sofrem pequenos deslocamentos, esse aqui e esse aqui, tá? Delta R1, delta R2, certo? Qual é a mudança qual é o trabalho feito por força de Coulomb de interação entre duas cargas? Então, a gente vai inspecionar esse caso também, porque esse era tudo que escrevi até agora. Carga 1 era fixa, por exemplo, deslocamos carga 2. Se deslocamos ambas cargas, energia, o trabalho feito por força de Coulomb, é a força de Coulomb de carga 1 agindo na carga 2, deslocamento de carga 2, certo? Mais força de Coulomb de carga 2 age sobre carga 1. Tá, aqui produto escalar, né? Ambos vetores. Deslocamento de carga 1 agora. Produto escalar. Nós sabemos que a força de Coulomb, que carga 2 age sobre carga 1, igual a menos a força de Coulomb, que carga 1 age sobre carga 2. E essa força de Coulomb de 1, 2 igual essa expressão que a gente já sabe. Aqui era 1 sobre 2, 1, 2 em quadrado. Eu vou colocar 3, colocar aqui, em vez de vetor unitário, o vetor completo. R1, 2, certo? Colocando essa expressão, essas duas expressões na fórmula para trabalho, nós temos um pequeno trabalho. F1, 2, dr2 menos dr1, porque F2, 1 é menos F1, 2. E dr2 menos dr1 é d mudança do quê? R1, 2. Porque R1, 2 é igual desse desenho aqui, R2 menos R1, né? Então, isso aqui a gente pode ver, usando a expressão para a força de Coulomb, que isso é K Q1, Q2, R1, 2 terço, R1, 2, na dr1, 2, produto escalar. Observa que o mesmo vetor que muda, o mesmo vetor da posição que carga 2 respeito à carga 1, que vai se mudar, certo? Então, nós voltamos à situação que a gente tinha. A gente fixa a carga 1 e desloca a carga 2. Então, essa é a mesma coisa que a gente achou, menos D1, 2. Outro jeito de ver isso, esse produto escalar de R1, 2 na dr1, 2, igual o módulo da R1, 2 na mudança de módulo da R1, 2. E a gente vai ver que exatamente esse é o diferencial da expressão para o potencial, certo? Tudo bem. Então, essa era duas cargas. Imagina que tem mais do que duas cargas. O que vai acontecer?
A gente precisa somar trabalhos se todas as cargas deslocam. Precisa somar o trabalho deslocamento devido ao deslocamento de todas as cargas. Então, imagina uma situação. Tem um volume tal, distribuição de cargas, N cargas pontuais. N. Tem, por exemplo, carga I e carga J, né? Que nós vamos considerar como a 1 e 2, equivalente a 1 e 2. Esses se deslocam, pequenos deslocamentos. Todas as cargas se deslocam. Então, o trabalho de força de Coulomb devido à interação de cargas 1 e 2, quando eles, I e J, quando eles se deslocam, é menos D e J, que a gente achou, certo? Mas tem N cargas, I e J variam de 1 a N, certo? Precisa somar todos os trabalhos. Só que quando a gente soma, a gente sempre tem duas cargas. Escolhe duas cargas. Então, precisa somar uma vez duas cargas. Então, índices variam assim. I, por exemplo, menos do que J. Certo? Ou outra expressão mais simétrica, quando I simplesmente não é igual a J. Quer dizer, cada carga interage com outra, não com si mesmo. Certo? Nós temos isso aqui, menos. Certo? Então, trabalho total é isso. E esse trabalho total é igual a menos 1 sobre 2, certo? Tá, eu vou escrever assim, nem desse jeito, não. Desse jeito aqui. Menos mudança da energia potencial de todo o sistema. A energia potencial de todo o sistema é 1 sobre 2. A soma I não é igual a J. Na energia potencial da interação de duas cargas, ou 1 sobre 2, cargas pontuais, lembra? J, K, Q, I, Q, J, R e J. R e J é a distância entre as cargas. Energia potencial no infinito, quando as cargas na distância infinita é zero. Isso é normalização da nossa energia potencial. Certo? 1 sobre 2 aparece de novo que nós somamos duas cargas duas vezes. Por exemplo, I igual a 1, J igual a 2. Ou I igual a 2, J igual a 1. Por que a gente usa essa expressão com soma assim? A gente vai ver agora que ela é mais simétrica. Em ponto de vista, quando tem distribuição de carga contínua, é mais fácil a usar. Então, agora vamos aplicar essa mesma expressão de energia potencial de uma distribuição de cargas pontuais, esse aqui. Tem N cargas, I, J, I não é igual a J primeiro, certo? I não é igual a J. Nós temos energia potencial de duas cargas pontuais. Certo? Vamos tentar aplicar essa fórmula ao seguinte problema. Vamos ter uma bola metálica, uma esfera metálica. Isso vai ser a mesma coisa. Carregada com carga Q, em equilíbrio. Quer dizer, a carga se deslocou e equilibrou, parada. Esse é o caso da eletrostática que a gente estuda. Uma bola metálica de raio R tem carga Q. Qual é a energia potencial dessa carga total? Então, essa energia potencial que eu escrevi tem também a outra expressão. Energia potencial pode ser escrito assim também. 1 sobre 2, vamos somar sobre I, certo? E o que soma sobre J não é igual a I? Então, carga QI, o resto é o potencial criado por todos os restos das cargas onde tem carga I. Então, esse I, potencial, do resto da distribuição das cargas, onde fica a carga QI pontual, certo? Bom, essa é a expressão mais útil para o nosso caso. Então, primeira pergunta. Carga fica na superfície porque a bola é metálica. Dentro não tem carga, nem tem campo no dentro. Mesmo que a bola é vazia, quer dizer, uma superfície metálica. Campo somente tem fora da bola. Então, o potencial da bola é constante, certo? E carga, como é distribuída? Uniformemente, porque senão, carga vai ser
tem força de repulsão. Se num lugar na superfície tem mais carga do que ao redor, distribuída não uniformemente, ela vai se equilibrar, porque a força de Coulomb vai ser maior do que a força de Coulomb ao redor, da carga ao redor. Então, a carga é distribuída uniformemente e tem distribuição de carga sobre a superfície. Densidade da carga. Ele é raio da bola. Essa é a densidade. Agora, como é que achar o potencial? Então, como é que nós precisamos somar? Nós vamos somar sobre pequenas cargas. Então, imagina um pedaço da superfície. Certo? Quando ele é pequeno, delta SI, ele é aproximadamente o circular, né? Aproximadamente plano. Então, pode ser aproximado assim. Delta SI é π na delta R em quadrado. De delta R é o raio desse pedaço da superfície. Qual carga fica lá? Delta QI igual sigma delta SI, certo? Proporcional pequeno raio em quadrado. Então, a gente precisa pegar pedaços da superfície e calcular o potencial total criado em cada pedaço da superfície por todo o resto da carga, nesse ponto, e multiplicar por carga e somar sobre toda a superfície. Certo? O problema maior é achar esse potencial, criado por todo o resto de carga, quer dizer, a carga Q menos aquele delta QI, naquele parte da superfície. Então, carga, potencial é esse, igual. Potencial total, eu escrevi assim, criado por toda a carga, inclusive aquele delta QI, menos aquele potencial criado por carga delta QI, naquele lugar onde ela fica. Eu vou mostrar para vocês que, primeiro eu vou calcular esse total, e esse aqui, e vou ver que esse é muito menor, esse aproxima a zero, quando o raio do pequeno pedaço, ou a área do pequeno pedaço vai para o zero, e se aproxima a zero, e esse fica constante. Então, a gente pode desprezar aquela pequena parte, esse aqui. Ó. Então, o que é total? Potencial criado por toda a carga, inclusive carga onde nós ponto na superfície, naquele ponto da superfície onde nós consideramos esse potencial. Primeiro, o potencial de toda a bola é constante. Na superfície e no dentro, e esse potencial é o quê? Se no dentro, mesmo que na superfície, não tem campo elétrico no dentro. Então, no centro da bola, o potencial é o mesmo que na superfície, porque não tem campo. Se nos deslocamos do centro à superfície, não tem campo, o potencial não muda. O potencial no dentro da bola é fácil calcular, somar sobre todas as cargas. Esse é o potencial total, toda a carga. Carga no raio. Raio é mesmo. Distância dessa carga ao centro é mesmo. Raio da bola. Agora, delta Φ, potencial criado por essa carga delta QI, que fica nesse pedaço da superfície, certo? Naquele mesmo ponto, não no centro, naquele mesmo ponto. Qual é? A gente pode estimar a ordem da grandeza. Ele tem K coeficiente, tem delta QI, e tem o quê? Raio. Tamanho. Então, potencial criado, quer dizer, ao redor desse pequeno círculo na superfície dele, quer dizer, na fronteira dele. Então, esse delta L, certo? Ordem da grandeza. Delta QI proporcional é delta SI. Delta SI proporcional é delta L quadrado. Então, ele é proporcional delta L. Pequeno raio. E se delta S vai para o zero, esse vai para o zero, mas esse é constante e esse vai para o zero. Então, a gente pode desprezar essa aqui quando somar, certo? Quando pegar essa soma aqui. Ó. Então, o que precisa, então, para achar energia potencial? 1 sobre 2. Potencial total, em vez de Φ, certo? Porque a adição do potencial, alto potencial da carga, onde nós calculamos o potencial, e aproxima a zero. Ele vai para o zero no final, quando pequenas áreas contraem. Né? E soma todas as cargas de QI. Tá, delta QI aqui, na verdade. Delta QI. Que essa é toda a carga. Então, carga total, potencial total da bola dividida por 2. Então, potencial total nós sabíamos, carga sabíamos, então, essa energia potencial, nesse caso vai ser KQ quadrado sobre L 2L. Certo? Nós achamos essa energia potencial.
Tem outro jeito de achar a mesma coisa. O raciocínio é um pouco diferente, mas leva ao mesmo resultado, talvez mais fácil. Vamos pensar no campo elétrico criado por distribuição de carga de uma bola raio-L metálica. Carga Q. Campo existe somente fora. Distribuição de carga uniforme na superfície. E campo, então, tem simetria esférica. Campo lá fora da bola, é o mesmo que campo de carga pontual criado por uma carga no centro da bola. Mesma carga, mas fica no centro da bola. Quando R maior ou igual do que raio. Quando R menor do que raio, esse campo é zero. Certo? Se o campo é mesmo, daqui é campo... Esse a gente pode achar essa fórmula usando lei de Gauss. Certo? Se você tem simetria esférica, a lei de Gauss dá o mesmo campo. Potencial desse campo lá fora da bola é mesmo que potencial de campo numa carga pontual. Potencial no infinito a gente vai considerar zero, e por isso não tem constante nenhuma. Quando R maior ou igual do que R, certo? Potencial no dentro da bola é constante, é mesmo que na superfície. Quando R pequeno é igual a R capital. Então, se o campo fora da bola é mesmo que campo de uma carga pontual no centro da bola, nós vamos calcular o pequeno trabalho se nós adicionamos uma pequena carga, ΔQ, à superfície da bola, pegando ela do infinito. E porque no infinito o potencial é zero, a mudança da energia potencial vai ser aquela mudança que a gente precisa. Né? Então, nossa energia potencial, na verdade, é mudança de energia potencial, quando toda carga vai para o infinito, certo? Onde distâncias entre as cargas vai ter também infinitas, e potencial é zero, então a energia potencial é zero. Então, a nossa energia potencial, na verdade, é mudança de energia potencial. Toda carga vai do infinito na superfície da bola. Essa é aquela fórmula que a gente achou daqui a pouco. A gente vai achar essa mesma fórmula de outro jeito. Adicionando carga na superfície da bola. Então, pequena carga. Um pedaço por vez, né? Então, o trabalho feito para adicionar essa carga ΔQ é o mesmo que o trabalho feito para aproximar uma carga ΔQ na distância R, raio da bola, R capital, do infinito, mas onde tem carga pontual no centro da bola, em vez de carga distribuída na superfície da bola, certo? Quer dizer, esse trabalho vai ser quando a carga vai ir do infinito até raio R, certo? A distância R, do infinito a R. Esse trabalho vai ser menos mudança do potencial no ponto final infinito. Potencial o quê? Esse aqui. No infinito ele é zero, certo? E no ponto R igual a raio, ele é esse aqui. Esse é pequeno trabalho. Então, esse K, esse é raio, né? São coisas diferentes. ΔQ na Q. Então, nossa pequena carga que adicionamos à bola é esse aqui. A energia potencial da bola, então, vai ser igual. Então, observa que isso é menos mudança da energia potencial quando adicionamos a carga ΔQ à bola. Energia potencial da bola, né? Então, a energia potencial da bola vai ser total integral, certo? Menos trabalho, né? Menos trabalho, certo? Integral desse mudança com sinal menos, então 2 menos vai dar mais, de zero a carga total Q, vamos pensar Q capital, K, Q na R, delta Q, certo? Isso vai dar exatamente K, Q quadrado sobre 2R. Aquilo nós achamos. Isso aqui, nossa carga total vai ficar Q capital. Então, se nós adicionarmos a carga à superfície da bola, pegando carga no infinito, a mudança de energia potencial vai ser a energia potencial da carga que fica na superfície da bola, carga total Q.
certo? Agora, vamos considerar outro modelo, calcular a energia potencial de duas placas finitas, uma distância D, placas finitas paralelas retangulares, distância D uma a outra, cada placa carregada com uma carga, densidade é a mesma, só que uma carga é positiva, outra carga é negativa, certo? É assim que a distância é muito menor do que o quê? Raiz quadrada do área das placas. Lembra que essa aproximação era, nesse caso, a gente podia usar a aproximação de umas placas paralelas infinitas para achar campo entre as placas e também o potencial das placas, certo? Então, a gente vai pensar que a carga total é aqui Q, é aqui menos Q. Então, a densidade vai ser Q sobre área, certo? Qual é a energia potencial desse sistema? Distribuição das cargas. Então, a energia potencial, a gente pode achar assim, 1 sobre 2, somar, quer dizer, cada dessas somas, na verdade, vai ser integral. Carga no potencial criado por outras cargas nesse ponto, certo? Onde tem carga QI. Então, no nosso caso, o potencial das placas, carga distribuída uniformemente, é o mesmo. Então, tem potencial da placa positiva e tem potencial da placa negativa. E por mesma razão que eu usei para bola, quando tem distribuição da carga na superfície, com uma densidade tal, finita, né? Alto potencial, quer dizer, criado por carga, pegamos pequena área na superfície, tem pequena carga ΔQ, tem potencial criado por essa carga nesse ponto. Mas esse potencial vai aproximar o zero quando a pequena área vai para o zero, né? Do mesmo raciocínio que eu usei para a bola. Então, a gente pode descartar essa contribuição, que deve ser subtraída desse potencial. Então, na verdade, nós precisamos o quê? Considerar o potencial total de carga Q positiva, placa em cima, e potencial φ positivo, criado por todas as cargas, inclusive cargas nessa placa. Mas carga menos Q, então menos Q, porque a carga é negativa, é o potencial da placa negativa, certo? E carga é a mesma, né? Q e menos Q. Então, Q é o coeficiente comum, nós temos 1 sobre 2, Q na diferença dos potenciais entre as placas, certo? O que é a diferença de potenciais entre as placas? E agora a gente lembra que a diferença de potenciais entre dois pontos no espaço é igual a menos integral de campo elétrico de placa, como é que é? P menos a P mais, de ponto na placa negativa ao ponto na placa positiva. P menos a P mais, certo? Campo elétrico, deslocamento. E campo elétrico entre as placas, a gente pode achar, aproximando esse caso, com placas infinitas paralelas. Campo elétrico de uma placa infinita paralela e campo elétrico de uma placa com carga Q, densidade de carga sigma, é isso aqui. Vetor normal à placa. De cada uma. Então, de mais ou menos, vai ser distribuição positiva e negativa. E normal, na verdade, vai ser diferente. Se nós pegamos normal de placa positiva, ele para baixo. Normal de placa negativa, para fora da placa, no dentro das placas, é para cima. Então, campo elétrico total, a soma dos dois. Porque normal tem sentido contrário e carga tem sinal contrário, na verdade, nós somamos esse aqui. Então, campo direcional de cima para baixo, ao longo do vertical, de cima para baixo. Então, DL, deslocamento somente não importa qual você vai fazer, pode fazer qualquer caminho, mas só importa a vertical. Então, é a distância. Então, na verdade, campo na distância, menos sigma
E é zero, na distância D, né? E aqui nós temos menos, e aqui nós íamos de P menos a P mais. Então, na verdade, ao sentido contrário do normal. Então, aqui é mais. Essa diferença das potenciais pode ser escrita também usando a carga total, Q sobre E0S no D. Então, nós achamos a energia potencial nessa fórmula. Aqui. Precisa substituir essa diferença das potenciais. Certo? Outro jeito de achar, pensar que duas placas ligadas a um fio condutor e vai passar uma pequena carga vai sair de placa negativa e passar para a placa positiva. Qual trabalho a gente vai fazer? O trabalho não depende do caminho, né? A gente pode pensar que ele foi de baixo para cima, né? Com o nosso movimento entre as placas. E o campo elétrico está lá, né? A gente sabe esse campo elétrico. O trabalho vai ser, a gente vai calcular que esse trabalho vai ser pequena carga ΔQ nessa diferença dos potenciais. Certo? E 1 sobre 2 vai aparecer, desde que a gente vai integrar, carga Q vai aumentar de acordo com a adicional carga ΔQ. Certo? E 1 sobre 2 vai aparecer de novo. Certo? Então, dois jeitos de calcular dão o mesmo resultado. Usa qualquer jeito que você gosta. Certo? Então, é isso para a aula de hoje.